A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre anatomia do rim, né, anatomia renal, que é uma anatomia já também bem conhecida de vocês, uma anatomia simples, na medida do possível. Então aqui a gente observa uma vista anterior da cavidade abdominal, onde nós observamos, né, o rim como órgão par, ou seja, nós temos dois rins, né, o rim direito e o rim esquerdo, sendo que o rim direito tem uma posição um pouco mais inferior ao rim esquerdo, por conta da presença do fígado mais superiormente. Nessa imagem nós também podemos observar a relação dos rins com os grandes vasos, então aqui na seta veia cava inferior, que drena, né, parte dos membros inferiores e abdômen, e aqui ao lado da veia cava a gente observa a aorta em sua porção abdominal, passando bem próxima também aos rins. Importante a gente relembrar que os rins são órgãos retroperitoneais, ou seja, eles não fazem parte da cavidade peritoneal e são protegidos anteriormente pela camada peritoneal. Posteriormente, o rim ele tem o que a gente chama de loja renal, né, que é a localização renal, que é muito ligada aos músculos paravertebrais e músculos abdominais que se apresentam naquela região. Essa figura, essa imagem posterior, a gente observa aqui uma silhueta renal e a relação, né, que o rim tem, por exemplo, com as vértebras e com as costelas. Observem que o rim ele pode estar, né, numa altura de T11 até mais ou menos L3, né, então aqui a localização renal na região do nosso dorso. Também é importante ressaltar o papel das costelas nessa proteção renal. Vejam que o rim esquerdo ele é protegido pela 10ª, 11ª e 12ª costelas, enquanto que o rim direito é protegido pela 11ª e pela 12ª. E também é importante a gente lembrar dos músculos que estão relacionados ao rim, né? Os músculos serrátil posterior, o próprio diafragma que ajuda nessa proteção, os músculos paravertebrais e as fáscias toracolombares, todas elas formam essa rede de proteção e essa cavidade, né, onde o rim se abriga no nosso dorso. Observando o rim de forma um pouco mais próxima, a gente observa que ele é um órgão capsulado, ou seja, ele possui uma cápsula fibrosa que protege esse parênquima renal. Aqui acima nós observamos a extremidade superior e a extremidade inferior, que também podem ser chamados de polos, polo superior e inferior, as margens, margem lateral e margem medial. A gente pode observar que a margem medial tem uma quantidade maior de estruturas relacionadas ao rim. Observamos o hilo, né, que é composto de artéria renal, veia renal, pelve renal, além de nervos e vasos linfáticos. Quando a gente faz um corte frontal nos rins, aí sim nós observamos uma anatomia um pouco mais complexa. A primeira coisa que a gente observa são essas estruturas triangulares que são bastante conhecidas por vocês, que são as pirâmides renais. Também a gente sabe que o rim é dividido em duas porções: córtex, que é essa região mais superficial do rim cortado, e a medula, que é a região mais profunda desse rim cortado. Observem que entre as pirâmides, na medula renal, entre as pirâmides nós temos estruturas que dividem, né, essas pirâmides e que fazem parte, de certa forma, ainda do córtex renal. Essas estruturas a gente chama de coluna renal ou colunas renais. Quando a gente junta, né, quando a gente organiza uma coluna renal, pirâmide renal e a outra coluna renal adjacente, toda essa estrutura a gente chama de lobo renal. É importante também a gente ressaltar o papel do sistema calicial nos rins, que é o sistema de cálices. Os néfrons, né, eles estão presentes aí no córtex e na medula, né? Os diferentes segmentos do néfron estão em diferentes segmentos da anatomia do rim. Então nós temos néfrons mais ligados ao córtex, outros mais ligados à medula, mas os diversos segmentos do néfron estão aí distribuídos entre córtex e medula. A partir do momento que o néfron produz a urina, né, produz esse
esse resultado da sua filtração, absorção e secreção, o sistema calicial tem a responsabilidade de coletar esse produto, coletar essa urina. Então vejam que entre a pirâmide e o sistema calicial, a gente também tem uma pequena membrana aqui, que não é tão aparente, mas ela existe, que a gente chama de papila renal. Ó, aqui está apontadinho pelo livro. Toda a urina passa pela papila renal e chega no sistema calicial. A primeira porção do sistema calicial em que essa urina entra em contato são com os cálices renais menores, que vem logo abaixo, né, das pirâmides renais. Os cálices renais menores se juntam, se confluem e formam os cálices renais maiores, como a gente consegue ver e observar aqui. Esses cálices renais maiores se juntam, né, se confluem e formam a pelve renal, que é já a estrutura que vai dar a origem ao ureter, e o ureter vai levar essa urina até o órgão de armazenamento, que é a bexiga. Importante também ressaltar que o rim é um órgão, né, também protegido por uma gordura, né, que é o tecido adiposo adjacente ao sistema renal, que é importante para a manutenção, para a fixação do rim e também para a manutenção das suas funções. Eu espero ter relembrado um pouquinho para vocês a anatomia dos rins e qualquer coisa podem mandar mensagem, mandar comentário, curtir, seguir o canal, fiquem à vontade.